Oi, turma do livro Quem Ama Educa e Samitiba. No capítulo 5, Auxílio de Terceiros, hoje vai ser falado sobre a creche, né? Há situações nas quais os pais, por opção ou por falta de outra saída, põem os filhos em creches. Nesse caso, precisam tomar cuidados como conhecer a creche, seu espaço físico, seus recursos, ambientes onde as crianças ficam, banheirinho, sala de repouso, informar-se sobre as pessoas que lá trabalham, principalmente as que lidam diretamente com as crianças. Passar algumas horas no local em pleno movimento com outras crianças, provavelmente seu filho receberá o mesmo tratamento. Escolher um local próximo do trabalho da mãe para que em qualquer emergência ela possa atender o filhinho. A proximidade também diminui a ansiedade da mãe. Convém lembrar que creche não é depósito de crianças. É um local que complementa a educação, principalmente a socialização delas. Então veja bem, tem muita mãe que coloca a criança na escola, né, na creche, porque ela precisa trabalhar. Então ela não tem quem fique com o filho, né, a babá do filho vai ser a creche. Se a creche é municipal, geralmente são professoras que cuidam da creche, né? A creche municipal são professoras formadas, são professoras efetivas na rede municipal. Então, qualquer coisa que ocorra, a mãe pode ir na escola, falar com a diretora e, se a diretora não der um respaldo, tem a Secretaria de Educação para isso, a qual essa professora ela é subordinada. Se é uma creche particular, aí a porta torce o rabo. Porque a particular, a professora não é efetiva, às vezes nem professora é, a creche pega uma pessoa com mão de obra barata, alguém que está estudando pedagogia, alguém que ainda está fazendo uma faculdade, que não sabe lidar com criança, mas está ali, né? Porque vai se formar ou acabou de se formar, e você não sabe de onde que vem, o dia que ela sai, de repente faz uma barbaridade, vai embora e a gente não sabe nem por onde anda essa pessoa. Um professor efetivo da rede municipal, não. Esse daí a mãe sabe como buscar a prestação de contas do comportamento de um professor que não estiver adequado, né? É um professor. Então, o que a gente tem que fazer? Na hora de colocar numa creche porque você precisa trabalhar, né? Geralmente é isso, mãe coloca em creche porque precisa trabalhar. Você vai ter que colocar no primeiro lugar confiável, um lugar seguro. Ah, Patrícia, você está falando então que a particular não é tão seguro. Não é tão seguro, mas se seguir as dicas do Isamitiba, até que é um ponto, né? De repente, mais próximo do teu serviço é uma particular. Então, você vai ter que ir lá, ver o movimento das crianças, como que elas são tratadas, você tem que ver quem é que está cuidando da higiene dessas crianças, como que é a parte de dormir dessas crianças. Eu fui diretora, gente, por 4 dias no Parque Ecológico aqui da cidade. 4 dias. Porque eu não suportava o jeito que as professoras tratavam os alunos. A forma de desorganização delas e o tratamento com os alunos. Eu não suportei. Eu tive que sair da escola. Eu pedindo para mudar o tratamento, mudar o jeito. Tinham crianças que faziam 4 horas de aula de manhã e aí à tarde tinha que fazer oficina. A oficina das crianças era um colchonete jogado no chão e as crianças dormiam. Agora, aqueles que não conseguem dormir, o que eles iam fazer? Cutucar o colega, perturbação, indisciplina. Então eu tive uma série de problemas por falta de um ambiente bem organizado, disciplinado e com um tratamento humanizado, bom, de ética, um profissionalismo. Eu não consegui trabalhar mais do que 4 dias. Fiquei doida dentro daquela escola. Então, tem diretores que às vezes querem colocar ordem também, mas os professores que estão ali não permitem. Então, você tem que entrar na escola, você tem que sentir como que é o tratamento desses professores, desse diretor. Você tem que ver até onde eles se responsabilizam, se já houve algum caso, alguma ocorrência de criança se machucar. Uma vez eu estava com uma amiga na sala de aula, ela trabalhando na sala dela e eu na minha. Nós duas professoras. Aí ligaram da creche, acho que era em Poá, que a filha dela estava, e ela saiu daqui de Itaquá voando, e saiu tão destrambelhada que eu pedi permissão para minha diretora também, e eu saí e fui junto com ela. Aí chegou lá na creche, a filha dela com uma assadura nas partes genitais e tal,
E ela não tinha percebido isso em casa. Então, ela ficou hiper, mega preocupada. Será que aquela assadura foi decorrente à fralda, falta de higiene ou coisa pior? Então, dentro de uma creche pode ocorrer estupro. E ninguém está livre disso. A gente não sabe a mente do ser humano que está lá dentro. É um lugar perigoso para se deixar filho, seja ele qual for, particular, prefeitura, mas eu indico, né, mais as pessoas uma creche de prefeitura, porque ali a gente sabe que professores são efetivos. Aquele cara é subordinado à Secretaria da Educação. Então a gente tem para onde buscar ele caso ele dê um perdido, né? Já da rede particular, às vezes os caras fazem cada uma com criança e some. Aí você não consegue nem pegar o cara para prender. Então, creche é um lugar assim que os pais têm que pensar assim, eu, no meu ponto de vista, ser o último dos recursos para deixar uma criança. O ideal é associar o teu horário de trabalho com o horário de trabalho do seu esposo, vice-versa, ou ter um ente querido da família que seja responsável, que possa olhar essa criança no momento que você não está presente, né? Eu sou mais família, né? E pais assumirem isso aí. Quando você quer ter um filho, você tem que fazer o planejamento desse filho, né? Tá certo que hoje em dia as pessoas não têm pensado muito nisso, mas deve pensar. Bom, se eu trabalho o dia inteiro, de segunda a sexta, quem vai ficar com essa criança? Então, para que eu quero um filho se eu não vou ficar dentro de casa? Se eu não tenho tempo para essa criança? Já começa por aí. Agora, se o meu trabalho de repente mudou o horário e eu vou ter que ficar, né, o dia todo, vou ter que fazer extra, é diferente. Você planejou direitinho, só que aí aconteceu uma outra coisa no seu serviço e deu uma reviravolta. Mas tem pessoas que não, que sabem que não vai ter tempo, que a criança vai ficar onde nesse meio tempo aí que você não pode dar atenção para o teu filho. Então, se não pode dar atenção, não tenha. É que nem gente que fala que quer ter um bicho, um cachorro, mas vive viajando. Para que você quer ter um cachorro? Para deixar ele sozinho no quintal? Você não vai dar atenção, você não vai brincar com ele. Para que você quer um cachorro? Depois você não tem quem dê água para ele, comida para ele. Como é que vai ser? Você vai doar seu cachorro depois? O filho você vai dar para os outros depois? Então, primeira coisa, planejar. Se quer ter um filho, planeja. Se realmente aquele é o momento certo para ter. É o momento certo? Seu horário bate com o teu marido? Dá para vocês dois revezarem, ficar com a criança? Um fica de dia, outro fica de noite, né? Beleza, vai fundo. Mas se o teu horário não bate, então espera. Arruma a tua vida primeiro. Trabalhe horas a menos para você ter um momento com o teu filho. Senão fica difícil. Creche, no meu ponto de vista, é o último recurso. Porque são pessoas que vão fazer higiene do teu filho, vão ter contato com partes íntimas da criança. E tanta coisa que a gente escuta, eu não sou muito a favor, né? Mas tem professoras sérias, tem pessoas que amam aquilo que fazem direitinho, tem, lógico que tem. Mas é uma agulha no palheiro, viu? Para a gente encontrar uma pessoa que tenha responsabilidade para cuidar dos nossos filhos por tantas horas, e criança pequenininha, que às vezes é enjoada, né, tem as suas manias. A gente vê as filmagens de creche aí, professora dando sonífero para a criança dormir, mulheres que pegam criança e batem na criança, judia da criança porque a criança respondeu, a criança chorou, elas não têm paciência. Então, assim, diante dessas ocorrências, dá medo de colocar na creche. Por isso que eu falo, é o último recurso. Se não tiver jeito mesmo, aí faça isso. Mas sempre atenta com tudo e todos. Vai sempre lá, faça uma visita surpresa, queira ver a criança, observa bem como que está o corpinho da criança antes de ir para a creche, para quando chegar lá, se modificar o corpo, se vocês verem que tem alguma mancha, alguma coisa, vocês requererem. Quando eu vim aqui para Itaquá, eu não tinha ninguém para olhar meu filho, não conhecia ninguém, aí me indicaram uma creche. Na semana que eu ia para questionar, para fazer, né, observar a creche para ver se eu podia colocar meu filho lá dentro, na mesma semana uma criança prendeu o dedo na porta lá na creche. Um acidente, mas que estava ali, podia acontecer a qualquer momento e não tinha ninguém para ver. A criança ficou com o dedo preso na porta,
a unha caiu, ficou aquele roxo, aquela dor, né? Então, assim, são coisas que acontecem, que são acidentes, mas se o acidente aconteceu é porque não tinha número de funcionários suficiente para olhar todas as crianças, porque uma criança brincar com a outra, de bater a porta e o outro vir com o dedo no meio e cacetar o dedo, é porque não tinha ninguém por perto, né? Aí, o que eu fiz? Não vou colocar, né? Eu ia o medo de colocar e machucarem meu filho lá. Então, creche é complicado. Assim como tem o lado da mãe observar a creche, as pessoas que trabalham na creche, por outro lado, tem a creche que tem que também observar a mãe e o filho que está entrando, né? Porque a criança também pode vir estuprada da família para dentro de uma creche e a culpa depois acaba caindo aonde? Na cuidadora, na professora, na diretora da creche. Então tem os dois lados, né? É criança, é vida, é corpo. Todos são responsáveis por aquela criaturinha. Então, do mesmo jeito que a família tem que investigar a creche, onde vai parar o teu filho, a creche também tem dever de investigar essa família para colocar a criança dentro da escola. Porque pode pegar bucha, pode vir uma criança estuprada, vir uma criança viciada. Ah, mas tão pequenininha assim. Eu tinha aqui um pedreiro que morava perto de casa que ele dava na mamadeira pro filho dele cerveja. Você não sabe que tipo de família que você vai abrigar através daquela criança. Então a creche também tem que fazer uma investigação da família. Porque se um dia for acusado de qualquer ato ilícito, a creche fala, opa, peraí, eu tenho tudo registrado aqui. A família tem consumo de álcool, tem consumo de droga, na família tem gente que já foi estuprado, tem que saber o histórico da família, tem que saber. A diretora vai ter que fazer um papel muito chato, que é investigar essa família. Porque só aceitar a matrícula de uma criança, como geralmente é feito, sem questionar nada, é muito perigoso. É muito perigoso porque pode vir bucha e estourar na mão desse diretor. Então, como professora, se eu fosse diretora de creche, coisa que eu nunca fui, nem quero, se eu fosse diretora de creche, eu não aceitaria matrícula assim a rodo, não. Primeiro investigaria a família. Por que você quer que teu filho fique aqui com a gente? Porque creches são coisas de 8 horas por dia, né? Vai de manhã e só sai à tarde. É o período inteiro do dia. Então, você tem que conhecer bem a criança que está entrando, né? Teve algum trauma, teve alguma queda, teve algum machucado, já quebrou alguma coisa. Tudo tem que saber, porque se a criança, de repente, a mãe quer ganhar uma indenização da prefeitura, é fácil. A criança já quebrou um braço uma vez, está trincado o braço. A mãe vai lá de sacanagem, tira um raio-x recente, tá lá o trincado o braço, ela vai lá na prefeitura e processa a prefeitura. Ó, esse trincado aqui apareceu agora, a criança estava na creche. Então, mesmo investigando, as famílias vão guardar muita informação. Não vão falar tudo. Se teve algum caso mesmo de estupro ou tentativa, a família geralmente não quer falar. É muito difícil uma família que fale, mas o mais que a diretora puder questionar é importante. É muito importante, porque tudo e qualquer coisa que a família quiser... Eu tive uma mãe de um aluno que ela quebrou o pé numa queda dentro do mercado. Ela foi fazer uma compra, né, e ela no setor de óleo, tinha caído óleo no chão, ela não viu e escorregou e quebrou o pé. Ou torceu o pé, desculpa, agora não vou lembrar direito, já tem muitos anos. Aí ela chegou na minha reunião de pais com o pé quebrado lá, enfaixado. Aí na outra reunião, o pé enfaixado. Eu falei para ela, nossa, mas não resolveu ainda esse pé? Ela falou, não, professora, nem pode. Eu falei, como assim não pode? Tem que resolver. Ela falou, não, eu tô esperando dar uns 9 meses aí, quase um ano, porque a advogada falou para mim que quanto mais tempo eu tiver o problema no pé, maior vai ser a indenização que o mercado vai me pagar. Olha só, gente, tem gente para tudo. A pessoa não pensa no pé dela, só pensa na indenização que o mercado vai dar, se caso ela lascar de vez o pé dela. Então, tem gente que faz isso com o próprio corpo e tem gente que vai fazer isso com criança também. Quanto pior a criança ficar em algum tipo de estado de saúde, melhor para ela pedir uma indenização para a prefeitura ou para o dono da creche, se for particular.
Então, tanto de um lado como do outro, são riscos, né? E quanto menos risco você tiver, melhor. Tanto os pais têm que observar bem esse local, tem que olhar tudo, tem que observar, tem que fazer visita surpresa, tem que estar constantemente lá para ver como é que é a situação. Se mostrar presente. Porque se você coloca o filho dentro da creche e esquece lá, e der o azar de pegar uma creche meia boca, tá arriscado essa criança voltar doente, essa criança voltar com problemas para casa. E contrapartida, a creche também pegar qualquer criança sem fazer o mínimo de questionário aos pais. Tem que ser feito. Não é só aquele questionário que a gente já conhece, que é de alimentação, o que come, o que não come, se tem intestino funcionando bem ou não. Tem uns questionários assim que eles fazem, né? Mas não é só isso. Tem que entrar nos pormenor também, em relação à família. Tá certo? Então, essa é a última babá que a gente espera de dar para um filho da gente. No meu conceito, eu acho que é a última que a gente deveria querer. O ideal mesmo é você se planejar e ter tempo para o teu filho. Se não está acontecendo isso, então um avô, uma pessoa bem próxima da tua família que você confie. É o ideal, seria o ideal. Agora, colocar na mão de estranhos, mesmo que sejam profissionais, é muita sorte de pegar um bom lugar e boas pessoas que trabalhem com amor mesmo, com dedicação. Mas tem, né? Se correr atrás, observar, estudar, vai achar. Porque tem bons profissionais, tem pessoas que fazem com amor, com dedicação mesmo. Mas tem que pesquisar, e muito, porque esses são raros.